Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo corrige Pedro porque ele estava com o seu pensamento voltado para as coisas do mundo. Em Mateus 16, 23, afasta de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas das pessoas, do mundo. Jesus havia acabado de mostrar aos discípulos que ele devia de passar pelo sofrimento para salvar o mundo do pecado. E Pedro estava pensando em uma vida fácil, cômoda para Jesus. Com essa maneira de Jesus corrigir Pedro, chegando a chamá-lo de Satanás, nosso Senhor quer deixar claro, meus irmãos e minhas irmãs, que para cuidar de sua igreja, das suas ovelhas, Pedro tem que ser um homem de oração, que não se deixa levar pelas coisas do mundo, preocupado com seu bem-estar. E todos nós somos chamados, na condição de que cada um vive, a também ter uma vida de oração, carregando a cruz. Quem optou pelo casamento, você tem que dar a vida pela sua esposa, você que é marido. Senão não existe casamento conforme a vontade de Deus. Você que é esposa tem que dar a vida também pelo seu marido. Senão não tem sentido você ter recebido a bênção de Deus no altar. E dar a vida pelo outro exige renúncia. Não querer uma vida fácil, só estar pensando em si mesmo, nos próprios gostos, nas próprias vontades. Isso é carregar a cruz. É sofrido ser marido, ser esposa. Tem os momentos alegres, bons, quem é marido e esposa sabe disso. Mas tem os momentos também difíceis que você precisa renunciar a algumas coisas para fazer outra pessoa feliz. Tem que perdoar, aceitar o perdão. Isso é carregar a cruz. Ser pai, ser mãe também tem as alegrias, mas também tem o sofrimento. É preciso dar a vida pelos filhos. Pensar neles em primeiro lugar, para conduzi-los ao céu com o ensinamento da lei de Deus. Algumas vezes deixar de fazer aquilo que gostaria de fazer para escutar os filhos, conversar com eles, ensiná-los a seguir Jesus. Isso exige então renúncia, né? Carregar a cruz, não é fácil. Imagina uma família onde os pais não conversam com os filhos. E quantos casos que acontecem, às vezes tem criança que vai para a catequese, que o pai não ensina e a mãe não ensina a rezar uma Ave Maria. Não sabe rezar uma Ave Maria direito. Não sabe o que é o céu, o inferno. O pai e a mãe não falam. Não sabe o que é o demônio. Não sabe o que é o pecado. Como que pode um pai e a mãe não explicar para o filho e para a filha o que é o pecado? O que é o inferno? O que é o demônio? Como que pode? O que está fazendo no mundo um pai e uma mãe dessa? Você vai ter que deixar os seus momentos que você gostaria de estar fazendo alguma coisa para educar na fé. Você prometeu no altar. Educar na lei da igreja, lei de Cristo. Então é renúncia, é sacrifício. Ser filho também tem os momentos bons, mas tem os momentos sofridos também. A Sagrada Escritura é muito clara. Não abandone os seus pais na velhice. Tem que cuidar do pai e da mãe. Às vezes o pai e a mãe não estão mais com aquela destreza que tinha, bem vagaroso ou vagarosa para caminhar. Tem que ter paciência. Infelizmente tem filho, tem filha que às vezes não tem paciência. É mal educado com o pai e com a mãe. Maltrata, é até agressivo. Na doença principalmente acontece, é muito triste isso.
É sofrimento? É, porque você tem que renunciar às suas vontades para cuidar do seu pai e da sua mãe. Ah, mas eu já tenho família, eu tenho marido, esposa e filhos. Eles colocam uma cuidadora lá. Você pode até colocar uma cuidadora para amparar eles, mas você não pode deixar de visitá-los, de ver se está tudo bem, estar sempre conversando com eles, conversando com a pessoa que está cuidando. Isso é renúncia, porque você tem os seus afazeres e você tem que tratar o seu pai e sua mãe como da mesma forma que eles te trataram quando você era criança. Então isso é carregar a cruz. É sofrido cuidar de uma pessoa doente, que tem que colocar comida na boca, tem que dar banho, sabe? Tem que ter paciência em escutar, em entender. Às vezes não escuta direito, está com problema de audição, aí você tem que ter paciência. Ou não enxerga direito, tem que conversar. Isso é renúncia. É carregar a cruz isto. Agora, que a pessoa quer uma vida fácil, então coloca o pai e a mãe no asilo lá, entrega e não vai lá ver não. O dia que você se encontrar com Deus, Deus vai dar um inferno para você, só isso. Só o inferno. Choro e ranger de dentes para sempre, não tem volta mais. Por isso que Jesus chama Pedro de Satanás. Porque Pedro não queria que Jesus passasse pelo sofrimento. Estava pensando com as coisas do mundo, uma vida fácil, cômoda. Nós padres também é a mesma coisa, a vocação nossa. Tem as alegrias, mas também tem o sofrimento. Tem que renunciar muita coisa para fazer acontecer a vontade de Deus. Não pensar em si mesmo. Dar a vida pela igreja de Jesus Cristo. Não pensar no carro, na casa, nos bens materiais, no conforto. Não pensar em posição social, em posição em situações da sociedade. Não pode. Eu tenho que doar a vida pelo povo. Isso é renúncia. É carregar a cruz. Jesus em Mateus 16, 24 a 25 hoje fala: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, se você quer pensar só em você mesmo, na sua vida, só em você, ser egoísta na vocação que está, vai perder a vida. Que vida é essa? A vida da alma. Vai perder para o céu. Agora, se você perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Dá a vida pelo próximo, como Jesus fez na cruz, por causa dele. Como eu já havia mencionado, na vocação que cada um escolheu, o que está vivendo. E Jesus continua explicando sobre o valor de carregar a cruz. O versículo 16 do capítulo, o versículo 26 do capítulo 16 de Mateus hoje. Que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Essa é a vida da alma. A pessoa que pensa só nela, é uma vida só dos prazeres da carne, uma vida só, tudo o que o mundo ensina eu faço, não quero se esforçar para nada, para os mandamentos de Deus, e dinheiro, e prazeres, e festa, e bebedeira, e isso e aquilo. E aí, vai perder a vida da alma. Está preocupado com a vida do corpo? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. O sentido é esse. Que adianta? Ganha o mundo todo. Muito dinheiro, muitos bens materiais, para ir para lá e para cá, tem isso, tem aquilo. Ganha, né, o mundo todo, mas perde a alma. Chega no final de tudo, a alma vai para o inferno e daí? E o inferno é eterno. É choro e ranger de dentes para sempre, não tem volta mais. São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte hoje: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que agrada a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui para agradar a Deus, não é para agradar a outra pessoa. O que as pessoas pensam de nós, é
é para agradar a Deus. Transformar-vos na maneira de pensar e de julgar, não é para pensar e julgar como o mundo pensa e julga, mas como Deus pensa e julga. Como que é a vontade de Deus? Está aqui, ó. Quem não tem Bíblia em casa, levanta a mão. Não, não faz isso, estou brincando. Absurdo, né? Não vai acontecer de alguém levantar a mão aí, daí, puxa. Aí é melhor a gente conversar em particular, né? Se precisar, a gente dá um jeito de dar uma Bíblia daí para você ter em casa. Vem conversar comigo depois da missa que eu te dou uma Bíblia. Mas assim, tomara a Deus que ninguém aqui esteja sem Bíblia em casa, né? Se estiver é pecado, viu? Tem que confessar, tá? Porque, olha, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar. Não pode conformar com esse mundo, não está dizendo que está bom assim. Não está bom, aqui não é um mundo que é como posso dizer assim, um exemplo céu. Aqui não é exemplo céu as coisas desse mundo. O exemplo céu está aqui, na palavra de Deus, não é no que o mundo ensina. Sabe? É claro que o mundo não vai nos entender. Vai achar um absurdo o jeito da gente viver, né? Porque o mundo está sob o poder do maligno, nós sabemos disso. Satanás quer destruir tudo o que Deus faz. Atrapalhar a vontade de Deus no mundo. Vivemos em um mundo de pecado, meus irmãos e minhas irmãs. O profeta Jeremias, já no capítulo 20, versículo 7, dizia que quando ele deixou Deus seduzi-lo, tomar conta da vida dele, ele tornou alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombavam dele. Claro. Você vai ser ridicularizado, zombado, porque a sua maneira de viver não condiz com a maneira que o mundo quer que viva. Os ensinamentos deste mundo, desse século. Tem coisas tão simples que o mundo zomba e não quer entender. Vou dar um exemplo. A oração. Tem às vezes dentro da própria família da gente acontece a pessoa implicar com a outra porque vai à missa, porque vai rezar uma vez por semana. Para alguns já chegam a dizer assim, não sai da saia do padre. Tem casos assim. Porque a pessoa vai uma vez na semana na igreja. Acontece dentro da família isso. Isso a pessoa está zombando de você, te ridicularizando. Olha lá, não sai da saia do padre, olha lá, para que isso, entendeu? E por quê? Você está rezando. Só o fato de você rezar uma vez por semana na igreja. Depois, se você vai fazer um jejum, deixar de comer alguma coisa, para oferecer pela salvação das almas do purgatório, vai deixar aquilo que você mais gosta de comer, fazer uma penitência. Tem gente que zomba de você, para que isso? Vamos festar, vamos comer, vamos beber. Um dia a gente vai morrer mesmo, né? Então vamos aproveitar as coisas que tem aqui. E às vezes você quer fazer aquela renúncia, você quer ter aquela vida controlada diante do pecado da gula. É zombado, dentro de casa acontece. Eu estou falando de duas coisas, só da oração e do jejum. Não entrei em outros detalhes ainda, que são maiores. Tem pessoas, por exemplo, que vai rezar em casa para tomar as refeições, o outro tira sarro, dá risada. Que a pessoa está rezando um Pai Nosso, Ave Maria, antes de comer, de almoçar, ou de jantar, ou de tomar um café da manhã. Uma pessoa fica olhando para a outra assim, com ar de ridicularidade, de coisa assim, a pessoa não fica sente repreendida, não consegue rezar dentro da casa dela, porque tem outros que vão achar isso uma coisa ridícula, rezar antes de almoçar ou de jantar. Ah, está aí, ó, o beato do padre aí, ó. Estou falando de coisas simples, pequenas. Oração e jejum. O que foi, quais as duas armas que Jesus teve para enfrentar o demônio no deserto? Oração e jejum. Né? Então a gente é ridicularizado. Por isso que o profeta aqui, Jeremias, diz: quando Deus me seduziu,
tomou conta da minha vida, ou seja, quando ele fez uma experiência do amor de Deus, ele tornou alvo de irrisão. O dia inteiro, o coitado do Jeremias era caçoado, zombado. Todos zombavam dele, ele fala. A maneira de se vestir, né? E engraçado que é entre as pessoas da gente mesmo. Eu, por exemplo, da minha vida de padre, dos 14 anos de padre, se Deus quiser, logo farei 15. Dificilmente, raramente, uma pessoa que não é padre debochou da minha maneira de ser padre, de usar batina preta e andar na rua, que essa é a orientação da igreja, sempre foi. Dificilmente. Pelo contrário, o que é de pessoas que, puxa, vai lá pedir uma bênção para você, porque sabe que você é padre, você não parece pedreiro, nem sorveteiro, nem engenheiro, você é padre, né? Você é confundido com padre, né? Então ele vai lá te cumprimentar, pedir uma bênção, até desabafar alguma coisa, pedir ajuda, um conselho. Às vezes, em Londrina, quando eu vou em Londrina, no Maringá, eu saio lá no calçadão, até no shopping já, uma vez na loja do shopping, uma pessoa me parou, parabéns padre, continua assim, um rapaz, outro dia foi uma mulher, uma senhora, né? De onde você é? Sabe, eu queria conhecer a sua igreja, aonde você tem o seu trabalho, o seu compromisso com o povo. Dificilmente, raramente, alguma pessoa tem me repreendido por zombado de eu estar usando batina. Só que dentro do clero, é muitos o número de irmãos padres que zombam, porque eu uso batina preta. É triste isso, né? É diferente de você na família. Tem umas pessoas que querem vestir uma roupa assim mais modesta, principalmente algumas mulheres que estão fazendo uma experiência forte de Deus, e é direito delas. Colocar véu, colocar uma roupa mais modesta. É zombado, é ridicularizado por alguns, né? Vira deboche nos ambientes de trabalho. Por que isso? Só porque a pessoa quis usar uma roupa diferente, um vestido mais longo, para mostrar a beleza da sua alma, não do seu corpo, né? Que destaca a meiguice da sua vida de oração, da sua obediência a Deus. Não ser objeto de cobiça para homens, mas ela é esposa do marido dela, não é dos outros homens. Então, por que isso? Né? Então, o profeta Isaías, ou Jeremias, é muito certo o que ele falou, né? Quando você faz uma experiência forte de Deus, você quer... Não estou dizendo que a pessoa é mais santa que a outra por causa da maneira de vestir. Não estou dizendo porque eu uso batina como padre, que eu sou o padre mais santo do que outros padres que não usam batina. Não disse isso. Só que isso me ajuda a buscar a santidade. Me ajuda a entender que eu tenho uma missão para cumprir. Que eu não posso ficar jogado as traças aí, tomando cerveja em sofá de sala das pessoas aí, se embriagando. Eu sou um sacerdote, e muito mais, filho de Deus, tem que ter respeito pelo templo do Espírito Santo de Deus, que é o meu corpo. Entende? Aí o bispo manda para longe, lá para o norte, aí fica bravo. Então assim, não tenhamos medo do mundo. Estamos seguindo aquele que enfrentou o mundo. Um dia Jesus disse: se o mundo vos odeia, ele me odiou primeiro do que vocês. E de fato Jesus foi zombado, né? Jesus foi ridicularizado, né? Olha o que fizeram com ele, né? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, erguemos as nossas cabeças. Cristo vive, Cristo reina. Ele é o Senhor do universo. Temos que estar preocupados no que Ele pensa de nós, não no que o mundo pensa, que as pessoas pensam ao nosso respeito. Somos servos miseráveis de Deus nesse mundo.